Gilberto, quais são os passos do feedback positivo? Olha, um feedback positivo é uma forma de você corrigir desvios sem fazer crítica, porque toda crítica é destrutiva, porque gera medo. Se gera medo, gera uma postura defensiva. Uma postura defensiva não é uma postura aberta ao aprendizado, à criação, as pessoas se defendendo, não menos inteligentes, são mais reativas. Então, o feedback positivo é uma forma de você trabalhar a criação de um processo que evite o próximo erro. Então, o primeiro passo é descrever um fato, o fato que deu origem ao não atingimento de um resultado, o fato que deu origem a um erro. Primeira coisa é você lembrar que a pessoa sabe que errou, não tem dúvida, né? Porque ficou claro o que ela devia fazer e ela sabe que não atingiu o que devia fazer. Então você pergunta a ela, descreva o que aconteceu e não avalie, só ela descreve. Puxa, eu tinha que fazer isso, estava muito nervoso, como eu estava com muito medo, me deu branco, quando eu me deu branco, eu perdi a confiança e eu entrei num... Ok. Então, o próximo passo é, como é que você vai fazer isso na próxima apresentação? A primeira reação dele é óbvia, é dizer, nunca mais eu vou fazer, porque eu não falo mais em público. Você vai, não tem jeito. Um profissional de vendas, um executivo, sempre vai ter que fazer apresentações. Portanto, vamos desenvolver um procedimento em que você tenha menos erro. Ele fala, já sei, eu vou decorar, né, e vou transformar isso em pergunta e resposta. Por quê? Porque em pergunta e resposta eu não me sinto apresentando, eu não corro o risco de errar. Então, eu abro a sessão dizendo assim, olha, tem alguma dúvida? Porque eu vou falar sobre isso. O que o senhor gostaria de saber? Aí a pessoa faz uma pergunta, eu respondo. Ah, e se não tiver... E eu quero dar um pitaco, né? Normalmente, quando a gente dá um pitaco, coloca uma sugestão, a gente comete um erro, porque a gente fala, se eu fosse você, eu faria assim. A pessoa nega isso porque o ser humano segue aquele silogismo, premissa 1, premissa 2, conclusão. Se uma das premissas é falsa, a conclusão é falsa. Se a conclusão é falsa, eu não aceito as premissas. Quando você diz, se eu fosse você, ele fala, você não é, se você não é, o que você disser não serve para mim. Então, eu tenho que dizer, quando eu tinha que fazer apresentações, eu estava nervoso, eu pedia para alguém da minha equipe simular uma pergunta. Porque, se ninguém tinha perguntado, ele perguntava, eu respondia para ele, passava a fase de nervosismo e entrava num diálogo e não mais numa apresentação. Bingo! Agora eu saio dessa reunião, a pessoa tendo um processo que ele criou e melhorou com a minha sugestão, que ele não vai esquecer, porque foi criado por ele. Então, eu consegui corrigir o desvio, criando um processo novo que minimize o risco do processo anterior. Esse é o conceito do feedback positivo. Esses são os 3 passos de um feedback positivo. Uma descrição do fato e não avaliação do fato, o estabelecimento pela pessoa de um processo para evitar o erro, e o terceiro passo, a construção em conjunto, você e o outro, de um processo que minimize o erro.